Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um programa do Todos na Diferença. Hoje, o que você vai ver é o segundo programa de uma série em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Antes de começarmos de fato o programa, cabe uma pergunta: por que ainda, em pleno século XXI, ainda temos que criar o dia disso, o dia daquilo, né? Vou deixar essa pergunta no ar e ela vai ser respondida, ou vou tentar responder, nos próximos programas. E hoje o tema é o famoso e polêmico momento da notícia. Como foi dito no programa anterior, vou contar como é que foi o nascimento do meu filho, Tiago. Não que a história dele seja tão diferente como muitas outras histórias, que muitos outros acontecimentos com outros pais. Porém, a história dele foi icônica, para não dizer risível. Hoje eu dou risada quando eu conto essa história, mas naquele momento o chão ruiu para mim. Eu costumo dizer que eu tive 15 minutos de luto. Daí eu pensei: Guga, o que que você vai fazer com tudo que você estudou na filosofia da diferença? E esse vai ser uma outra temática, acredito que para o último programa. Vamos lá, então. Eram 12h30 da tarde. Eu estava na sala de parto. Tiago nasceu, chorou, como qualquer criança. Daí eu, ingenuamente, perguntei para o ginecologista: está tudo bem com o Tiago? E ele respondeu: sim, está tudo bem. Só estou preocupado com os olhinhos. Vejam bem, isso é coisa que se fale com a barriga da mãe aberta. Nós pensamos em tudo, cegueira, né? Principalmente cegueira, né? Nem nos lembramos que tem a questão dos olhos puxadinhos das pessoas com síndrome de Down. Mas essa história não acabou por aí. A enfermeira me chamou no canto e pediu para que eu olhasse a testa do Tiago. Não entendi nada, olhei, está olhado. Daí eu vim a saber depois que era, acreditem se quiser, para eu não dizer que o hospital trocou os bebês na maternidade. Enfim, só essa historinha já vale um conto do Kafka. Mas a história não acabou por aí. A enfermeira ainda me chamou mais no canto, ainda me fez fez com que eu me afastasse da Regina e do Tiago, e chegou para mim e disse, entre aspas: olha, parece que seu filho nasceu com algum problema, mas volta lá e finge que eu não falei nada. Fecha aspas. É óbvio que não foi exatamente isso que ela falou, mas foi quase, por isso eu coloquei entre aspas, né? Quase exatamente o que ela falou. Ela chegou a falar: volta lá e finge que eu não te falei nada, né? Não demonstre. É óbvio que eu cheguei
com aquele sorriso amarelo. A Regina, né, a mãe, viu que eu me afastei, que a enfermeira me chamou. Ela não é ingênua, né? É óbvio que ela suspeitou de alguma coisa. Daí, para saber realmente, como a gente não fez o teste anterior, durante a gravidez, para saber se realmente a pessoa nasceu com a síndrome de Down, tem que ter um exame que me sumiu o nome agora, o nome do exame. E o Tiago ia ficar no hospital. Nós não estávamos preparados para isso e voltamos não. Eu voltei para casa a pé, porque a gente morava perto do hospital, para buscar as roupinhas dele, né? Eu lembro direitinho que nessa caminhada foi que me veio o insight, né? E aí eu pensei comigo mesmo, se eu, que supostamente sou mais esclarecido, o chão ruiu quando recebi a notícia dessa forma, imagina outros pais, alguns que eu conheço, inclusive, que sequer sabiam o que é essa tal da síndrome de Down. Mas essa história não acabou por aí. Um mês depois, o Thiago ficou 2 semanas no hospital, ficamos 2 semanas com ele em casa. Um mês depois, voltamos para o hospital para saber o resultado. Daí foi outro acontecimento hilário. A gente chegou, tinha uma portinha, né, uma portinha, e a gente chegou próximo à portinha, estavam sentados numa sala 2 médicos, o que acompanhou o nascimento do Tiago e outro que nós nunca tínhamos visto. Um médico que acompanhou cochichou para o outro médico e o outro médico que a gente não conhecia levantou, atravessou a porta, nós dois em pé, e veio, olha, o resultado deu positivo. Ou seja, olha a falta de... O que aconteceu com o médico, ele não conseguiu levantar da cadeira para ele dar a notícia. E sim, passou a bola para o outro médico que a gente não conhecia. E ele ficou olhando. A Regina, obviamente, ficou nervosa e aí ele perguntou: vocês querem uma água? Falou: não, queremos ir embora. E fomos embora com o Tiago, ele continuou sendo nosso filho, né? E eu costumo dizer que eu não tenho um cromossomo 21 a mais como filho, eu tenho um filho, e a vida seguiu. Nós investindo, né? Vou usar um termo agora da filosofia da diferença, que na época eu não falava, na potência dele, na potencialidade dele, nunca enxergamos o que falta, não significa que ele não fez fono, fisioterapia ocupacional, né? Porque a questão não é fazer ou não fazer isso, essas atividades. A questão é o porquê fazer isso. Se a ideia dos pais, essa é uma visão minha que eu trago da filosofia da diferença, se os pais fazem isso com a ideia de suprir uma falta, esses pais vão estar sempre correndo atrás. Agora, a gente sabe que eles têm sim dificuldade de fala, né? E aí uma forma interessante para potencializar o agir dele, para torná-lo o mais autônomo possível, né? Hoje, a terapia ocupacional do Tiago é a bateria, que é muito mais prazerosa do que aquela coisa da
técnica da terapia ocupacional. Enfim, gente, eu trago tudo isso e a questão que eu deixo para vocês pensarem aqui é, primeiro, por que ainda existe, em pleno século XXI, já deve ter melhorado bastante, tanta dificuldade dos médicos em dar uma notícia? Olha, seu filho desejado, imaginado, idealizado, não veio. E por que ainda uma notícia como essa assusta tanto os pais? Essa eu acredito que seja uma questão fundamental. Então, três perguntas ficaram no ar. Por que a importância de criarmos o Dia do Espectro Autista, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher, o Dia do Índio, o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Porque são pessoas, né, que se afastam um pouco do modelo ideal de sociedade, que, em última instância, é o homem branco, hétero e europeu, né? Por isso, para os pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari, é por isso que não existe o Dia do Homem. E o homem tem que ser afetado pelo devir mulher, pelo devir índio, pelo devir criança. E eu gosto de falar que, em minha trajetória, eu fui afetado pelo devir síndrome de Down. Ou seja, não é uma inclusão de mão única. Eles alcançarem o nosso modelo, e sim uma inclusão de mão dupla. E é bom frisar, quando eu falo que eu fui afetado pelo dever síndrome de Down, esse afetar não é o afetar de afeto. É a ideia que o filósofo Spinoza traz lá do século XVII, que quando eu tenho um bom encontro e sou afetado por esse encontro, o efeito é a potencialização do meu agir no mundo. E quando o afeto é triste, é uma redução da minha capacidade de existir. Então, e a questão do dever, por exemplo, Deleuze e Guattari falam do dever animal no homem. Obviamente não é se transformar em animal, mas é você ser afetado por algumas questões, por algumas condições desse animal. Dever criança não é a pessoa, dever criança no adulto. Não é a pessoa, o adulto, se transformar em criança. E sim, o adulto ser transformado por algo característico da criança. Enfim, gente, é, acredito que por hoje basta. Ficamos por aqui. E uma das respostas para aquelas perguntas que eu fiz vem do próprio nome Síndrome de Down.
Muitas pessoas aqui, famílias que estão escutando esse áudio, já sabem da onde que vem esse termo, síndrome de Down, sobretudo a palavra Down, mas muitos não sabem. Então, no próximo programa, eu vou trazer essa questão. Muitos especialistas e pais hoje defendem a substituição do termo síndrome de Down para trissomia do 21. Será essa a saída ou são meros nomes? O que vale é o nome ou a forma com que nós olhamos as pessoas com síndrome de Down ou outras das chamadas deficiências. É isso então, gente. Vou fazer então uma breve audiodescrição para as pessoas que não enxergam, frisando o que eu trago em todos os programas, que para a filosofia da diferença não importa o que a pessoa não tem, ou seja, a deficiência dela, e sim o que ela tem e pode. Isto não é negar a condição da pessoa, mas é enxergar o que essa pessoa tem e pode. E não existe um limite, uma fronteira para esse ter e poder. Mas, de qualquer forma, é um direito das pessoas que não enxerguem saberem com quem estão falando. Então, eu sou o Guga Dória, tenho a pele branca, cabelos e barbas grisalhos, estou com a camisa social branca e uma camiseta por baixo cinza, e atrás de mim, a já famosa parede de tijolinhos aparentes. Então é isso, gente. Se você não assistiu ao programa anterior, dá um pulo lá para saber quais vão ser, inclusive, os próximos programas. E até a próxima quarta-feira. Um abraço.